a excelência da sabedoria. Repita comigo: a excelência da sabedoria. E aí nós vamos estar entendendo por quê. Por que acontece coisas maravilhosas? Por que uma mulher consegue trazer toda a sua equipe de excelência que vai estar aqui presente? Por que alguém ora e o céu responde? Por que estamos aqui nesta manhã? Então vamos estar aprendendo um pouquinho. O Salmo 90, o Salmo 90, o verso 12, tem uma palavra muito interessante. Porque o salmista vai estar falando assim: ensina-nos a contar. Vamos falar todo mundo junto? Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu sei que pela manhã a gente fica assim meio letárgico e tal, mas vamos lá, 1, 2, 3, tá? Vamos lá, respira, se alinha, vamos lá. Respirou? Por favor, então vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia! Ensina-nos a contar. Querido, se nós olhar para a palavra, nós vamos ver que ela está recheada de texto, aonde as pessoas chegam ao Senhor pedindo alguma coisa, querendo aprender alguma coisa, buscando algo. E o que é lindo é que a palavra de Deus, ele vai falar em Provérbios 9, 10, ele vai dizer: dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio, ensina o justo e ele florescerá no entendimento. Amém, queridos? Então eu me sinto honrada, privilegiada por esta manhã, porque a palavra do meu Deus está dizendo: instrui o sábio. E eu estou diante de uma igreja de sábios, que num domingo pela manhã, que escolheu estar na casa do Senhor, adorando o Senhor. E a palavra continua dizendo: dá instrução para o justo e ele vai crescer no entendimento. Amém, queridos? Então levanta a sua mão e diga: Deus, muito obrigada, porque nesta manhã estamos alinhados com o céu, com a sua palavra que diz: instrui o sábio. Eis-me aqui, Senhor, me faz mais sábio. A tua palavra diz: ensina o justo e ele vai crescer em entendimento. Então eu já te agradeço por um novo degrau de crescimento que o Senhor está me entregando. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Queridos, a palavra de Deus, ela não fica com pontas soltas, ela não fica com lugares que olha e fala: poxa, aqui está um emaranhado, não tem solução. A própria Bíblia, você vai tendo perguntas e vai caminhando e vai tendo resposta. A própria palavra, como foi lido aqui de Provérbios, que o Senhor, ele vai dar graça, ele vai dar dom de adquirir riqueza, ele vai transformar. É um espírito tão tremendo que entra na nossa vida, que muda a nossa história, e ele também tem resposta. Então agora vamos ler Eclesiastes 7, 12. E olha o que a palavra vai estar dizendo. Eclesiastes 7, 12. Eclesiastes 7, 12 diz assim: porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Vamos ler aqui. Porque a sabedoria serve de sombra. Olha, preste bem atenção. Ouça com os seus ouvidos de ouvir. Porque essa palavra é chave. Nesta manhã, esta é a chave que dias orando o Senhor me entregou. Esse versículo. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Ok? Sabedoria, dinheiro, tudo dá sombra. Mas agora preste atenção. Mas leia comigo: a excelência da sabedoria. Vamos repetir: a excelência da sabedoria. Qual é a excelência da sabedoria? O que ela faz? Ela vai dar vida. Queridos, o que eu posso entender? O que eu vou, logo só nesse primeiro versículo, o que eu posso ver? Que esse salmista, ele está falando com o Senhor, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Mas voltando um pouquinho no Salmo 90, ele vai dizendo: de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ele está pedindo algo para o Senhor. Agora vamos lá, o que diz o versículo 13?
Quando a gente lê o versículo 13, nós vamos perceber uma coisa: que este salmo não começou, não foi escrito no momento de campos verdes, de águas verdejantes, no conforto, quando tudo estava bem, quando eu falava, eu vou fazer, porque eu já sei de onde tirar recursos, porque eu já sei o jeito que eu vou fazer, não. Esse salmo ele foi escrito diante de uma situação que olhava de um lado para o outro, parecia que estava tudo seco. De um lado para o outro não tinha possibilidades. De um lado para o outro, as decisões que essa pessoa tomava estava sendo desastrosa. As decisões que ele estava tomando eram decisões que não estava levando a caminhos do jeito que ele tinha almejado no seu coração. E aí eu vou entender, ele vai dizer, ensina-me, Senhor, ensina-me a contar. Queridos, ontem mesmo eu fiz 15 anos. Ontem mesmo eu mesmo costurei, fiz meus vestidos, coloquei uns brilhinhos. Pronto, era o vestido de 15 anos. Hoje eu estou com 56. E a minha vida mudou. Eu sou capaz de contar a minha vida para você em 10 minutos. O tempo voa, o tempo passa. O que o salmista estava falando? Senhor, os dias estão passando, o tempo está voando, Senhor, e eu não quero desperdiçar o dom precioso chamado vida. Senhor, eu estou me dando conta que está passando tudo muito rápido. Sabe, querida, pensa em quanta coisa nas nossas vidas. Quanta coisa na minha vida, na sua vida não seria diferente se nós tivéssemos feito esta oração antes de qualquer decisão. Se tivéssemos feito essa oração antes de pensar, o mundo tem tanta coisa legal, eu vou passar um tempinho lá, Jesus, depois eu volto. Senhor, o Senhor quer assim? Pode ser? Senhor, eu conheci alguém que parece que encanta os meus olhos, eu vou me casar. Senhor, está certo, eu posso fazer. Sabe, queridos, quantas coisas seria diferente em nossas vidas se nós tivéssemos lido este salmo e se nós tivéssemos tomado essa atitude. Esse homem, ele estava em uma situação fora do controle. Esse homem estava numa situação de aflição que ele não sabia como resolver. Esse homem estava colhendo, sabe, eu acho muito legal, as pessoas falam assim, olha, mais cedo ou mais tarde, todos vão sentar em um banquete de consequências. Quando você ouve essa frase, o que vem à tua mente? Você está em paz para você saber aonde você vai sentar? Sabe quando as pessoas antigamente assim davam umas, antigamente, porque hoje a gente não faz, davam umas ferpadas assim, umas farpadas e falava assim, você vai pagar tudo que você fez, você vai, aí chegou um tempo que alguém me falou isso, eu falei, glória a Deus, em nome de Jesus eu vou receber por toda a semeadura, eu vou receber por tudo que eu tenho feito, eu vou receber pela dedicação, eu passei a não ter medo. Por quê, queridos? Porque mais cedo ou mais tarde vai ter. O versículo 13, olha o que ele fala, volta-te para nós, Senhor, até quando? Você já percebeu que quando você está num lugar agradável, que você gosta, que você está relaxado, com pessoas que você gosta, o tempo voa. O tempo voa, passa. Quando você está inquieto, quando você está desconfortável, quando você está aflito, quando você está com uma dor, e se for de noite, gente, deve ter alguém que vai lá e mexe no relógio, não é possível. Passa 3 dias e não amanhece. À noite você chora, você espera, você está angustiado e não chega o amanhecer. Por que não chega? Porque a dor, a aflição, ela te coloca em um lugar de desespero. E no lugar de desespero, nós não fomos feitos para viver num lugar de sofrimento, num lugar de desespero, num lugar de angústia. E aí eu quero que passe logo, eu quero que acabe logo. E aí qual foi a palavra que ele falou? Até quando? Eu sei que muitas das vezes tem pessoas aqui nessa noite, nessa manhã. A gente já está pensando no culto da noite, né? Jesus. Pessoas aqui nesta manhã que com certeza, quantas vezes você dobrou o joelho chorando e você falou para o Senhor, Senhor, até quando? Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Quando eu leio parando, pensando, olhando a situação que essas pessoas estavam, as coisas estavam muito difíceis. As coisas estavam, ele estava falando, volta Senhor para nós. Então em algum momento foi quebrado o elo. Em algum momento foi quebrado, porque não foi o Senhor que se afastou. A palavra de Deus diz que só tem uma única maneira
Que o Senhor pode, você pode ficar surdo ao céu. E sabe qual é a única maneira? É quando nós quebramos princípio, quebramos aliança, viramos as costas para o Senhor. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando tem separação, vai ter consequência. E quando tem consequência, vai vir sofrimento. Você sabia que a nossa mente mente? Quantos aqui sabiam que a nossa mente mente? A pastora sabia, né? Yes! Queridos, que isso? É porque muitas das vezes, você sabe qual que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é você continuar conectado com o Senhor. Você continuar humilde nos pés do Senhor. Isso é mais ou menos assim. Eu pensei numa forma de explicar fácil e rápida. Sabe o que eu me lembrei? Quando muitas das vezes a gente está numa situação tão difícil, de que coisas difíceis, que tudo é difícil, a gente busca o Senhor. Mas quando de repente o Senhor dá um alívio, muitas das vezes o Senhor dá a resposta de uma forma tão tremenda. Queridos, eu conheço pessoa que estava com câncer, desenganada do câncer, morrendo. E quando foi curada, achou que a igreja não era legal, achou que tinha muita fofoca, que tinha muito problema, que a igreja estava machucando. E o diabo colocou tanta coisa no coração, e aquela pessoa parou de congregar. Você acredita nisso? Você acredita que pode ter pessoas? Por que aconteceu isso? Porque a mente recebe flechas, recebe seta, recebe pensamentos, recebe coisas, e ela vai levar por um caminho que a pessoa vai achar que não precisa mais. Sabe quem é mãe? Ou você que é pai, que teve criancinha pequena, filhos pequenos aprendendo a andar. Dentro de casa, filho quer colo o tempo todo. A mãe está cozinhando, o menino está agarrado na saia. Quero colo, quero colo, quero colo. Tudo que você vai fazer compra cheia de sacola. Menino ainda quer o colo para você com a sacola, ainda carregar menino no colo. Eu não sei se foi só eu que passei por isso, mas era desse jeito. Quando chega num parque, que tem um monte de criança brincando, que tem música, que tem pipoca, que tem sorvete, o que o seu bebê faz? Solta da minha mão, solta. Eu quero ir, eu quero brincar, eu quero correr. E eles soltam. E tem uns que ficam meio bravos com a mãe, chora, grita. Por que ele está gritando? Ele quer sair correndo, ele quer fazer. E ele já acha que é grande. E aí muitas das vezes nós, mãe, precisamos sim, né? Que o nosso filho tenha confiança para sair. A gente deixa, mas o que a mãe faz? Ela fica igual uma coruja olhando. Porque ela sabe que qualquer momento esse menino pode cair. Qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E se cai, se alguém empurra, se alguém esbarra, qual é o primeiro nome que ele vai falar? Mãe! E vai vir gritando para o seu lado. Queridos, é assim que acontece. Quando recusamos a obedecer princípios, nós sofremos também consequência. Sabe, muitas das vezes quando quebramos princípio, eu já vi essa frase não é minha, mas eu achei muito interessante. Ele fala, quando você quebra princípio, o princípio quebra você. Ele quebra você de volta. Mas nós temos o privilégio de servir esse Deus tão tremendo. E quando nós servimos ao Senhor, nós temos o privilégio de fazer escolhas. Repita comigo, escolhas. Queridos, olha só, eu posso escolher sementes. Eu posso escolher a semente que eu vou estar colocando na minha plantação. Eu sou livre para fazer escolha. E isso é maravilhoso. Mas tem uma outra parte. Eu sou livre para fazer escolha, mas eu sou obrigada a lidar com a minha colheita. Foi eu que escolhi, e agora eu vou ter que lidar com aquelas situações. E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente pensa nos pecados mais cabeludos. A gente pensa só naquela... Não, presta atenção. Tudo que é princípio no planeta, ele é regido por princípios, por leis. Que uma vez que acontece uma infração, acontece também uma consequência. Por exemplo, eu sei, vamos imaginar alguém que ele tem um problema de saúde, ele tem uma glicose altíssima, descompensada, ele tem uma tendência para diabetes. Estava conversando com um amigo essa semana, e ele tinha uma tendência, mas o que acontece? A semente era muito, ele pode escolher a semente, não podemos escolher? Então o que ele escolhia? Eu não vou nem pensar em problemas, eu não vou pensar na saúde, eu curti, a vida é uma, eu estou aqui, eu vou sair com meus amigos, vou comer o que eu quero, vou beber o que eu quero. E era beber mesmo, não era suquinho não, era beber tudo o que queria. E foi aumentando, chegou a um ponto. Tudo bem, aquela pessoa com uma saúde de ferro, que não tem nem ressaca, que bebe a noite inteira, mas no outro dia está maravilhoso, levanta, ainda ri do outro que está com dor de cabeça. Ele não sentia nada, tudo lindo. Aí deu uma feridinha no pé.
A feridinha não cicatriza e corta o dedo. Não cicatriza e corta o pé. E ele perde a metade da perna. E quando ele perde a metade da perna, ele se deu conta que realmente a colheita estava sendo terrível. Ele se dá conta que a sua colheita não tinha como ele lidar com tudo aquilo. Porque ele já tinha perdido a família. Ele estava sozinho. Ele estava só vivendo de fazer o que queria, do jeito que queria, plantando as sementes que queria, vivendo da forma que queria. É livre. O nosso Deus nos dá, queridos, o nosso Deus, Ele confia tanto em nós, que quanto mais eu paro para ficar olhando, eu fico assustada. Só Deus para confiar. Só um pouquinho, para a gente não, entender um pouquinho mais. Presta atenção, quando a gente vai orar Pai Nosso, e a gente ora, né, tão lindo, Pai Nosso, tal, e você vai caminhar me dar o pão de cada dia, oh glória a Deus, o pãozinho, maná, né, não deixa faltar, Senhor, traz o teu reino, porque o reino é tudo maravilhoso, uau, é lindo, mas o Senhor vai dizer, perdoa os meus inimigos, os meus ofensores, como eu. Queridos, presta atenção comigo, eu chorei esses dias, pensando nisso, presta atenção, que é Jesus que está ensinando, pastor. É Jesus que os discípulos estão falando assim, ó, João está ensinando a orar. As pessoas estão orando, está acontecendo, está um avivamento, está um monte de gente sendo batizada. Ei, tem uma chave aí, ensina-nos também. Aí Jesus vai ensinar. Aí eu fiquei pensando, Jesus, como é que o Senhor ensina uma oração dessa? Que eu vou chegar diante de Deus e eu vou falar para Deus, aqui está tudo resolvido, aqui está tudo bem, aqui está tudo, sabe, eu já perdoei, eu amo o reino, nós somos um, nós vamos morar no céu, Senhor, aqui está tudo resolvido. Então, Senhor, por favor, aí, resolve a situação, perdoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí eu fiquei pensando, Senhor, como o Senhor faz isso? Porque o meu coração não quer perdoar. Porque o meu coração guarda amargura, porque o meu coração está cheio de farpa, porque o meu coração muitas vezes quer vingança. Aí o Espírito falou para mim, sabe o quê? Que o Senhor tem uma mania de trazer as coisas do final para o começo. Quando Ele fala isso, Ele já olha para nós e já nos vê como o Espírito vivendo em nós. Quando Ele fala isso, Ele já nos vê olhando o Pai, amando o Pai, apaixonados pelo reino, de vestes brancas, clamando ao céu e dizendo, Senhor, Senhor, pelo poder do Teu Espírito que em mim vive, está tudo resolvido. Aleluia! Isso, você imagina, só Deus coloca uma responsabilidade, coloca uma escolha na mão de um ser humano como eu. Só o Espírito de Deus confia que o poder da palavra é tão sobrenatural, que vai chegar a hora que eu vou levantar e vai dizer, Deus, aqui está tudo lavado pela palavra, está tudo limpo pela palavra, está tudo resolvido, então perdoa, porque eu já perdoei. Você pode aplaudir o Senhor? Quando eu escolho, tudo muda. O salmista vai dizer, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela vai trazer vida. Repita comigo, vida. Quando eu escolho pedir para quem pode fazer, as coisas mudam. Mas para isso eu preciso me humilhar aos pés do Senhor. Não é eu sair plantando, semeando do jeito que eu quero. Não é eu jogando tudo do jeito que eu quero. E quando eu volto, eu sento na mesa, coloco carta e eu que vou decidir como quero. Eu que vou decidir como vai fazer. Não, espera aí. É simples, tem um jeito muito fácil. Eu preciso aprender a me humilhar diante dos pés do Senhor. Queridos, aquela mulher, ela ora na casa dela e ela fala, Deus, eu quero uma experiência, não tenho o que dar para o meu filho. Eu estava te servindo, eu me afastei dos teus caminhos. Deus me responde, porque agora eu vou entender que o Senhor está na minha vida, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que trabalha. Sabe, amados, muitas das vezes eu preciso, por quê? Eu não sei como lidar com os frutos dessa plantação, né? Mas quando eu não sei lidar, que vem uma consequência tão difícil, e agora eu vou ficar morrendo? Muitas pessoas vão olhar, e até o salmista Davi vai citar, que quando ele caiu em situação difícil, amigos da mesa, pessoas de confiança, falava, bem feito, vamos ver, agora ele vai morrer, deixa que ele vai cair mesmo, bem feito. O salmista Davi vai falar isso, mas eu não preciso fazer isso, presta atenção que nós somos livres, excelência da sabedoria. Quando tudo acontecer, que eu não souber como lidar, eu não preciso ficar morrendo, eu não preciso ficar cheio de culpa, cheio de medo, cheio de desespero, eu não preciso ficar me martirizando, remoendo anos e anos e anos, porque o autor da vida sabia que nós não estávamos ainda prontos para ser independente.
O autor da vida, quando você falou, solta da minha mão que eu vou caminhar sozinho. E você tem escolha, você pode escolher e você sai para caminhar sozinho. Mas como uma mãe, que nós humanos, fica com nossos olhos no nosso bebê, na nossa criança. Uma mãe, queridos, ela pode estar 3 noites sem dormir. Se o bebê gemer um pouquinho mais alto no berço, a mãe está aqui igual uma mamãe ursa, em cima do seu filho, cuidando, protegendo. O Senhor faz a mesma coisa. O Senhor faz a mesma coisa. A sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Ok, 1 a 1, né? Sabedoria sombra, dinheiro sombra, então está tudo certo. Trazem refrigério, traz segurança, conforto. E aí você vai ver muitas loucuras no mundo. Andando na sombra do dinheiro, confiando na sombra do dinheiro. Porque aqui nesse mundo, tudo que você precisa fazer. Você vai comprar, você tem suas contas, você tem seus compromissos. A palavra de Deus diz que você vai ser cabeça, não vai ser cauda. A palavra de Deus diz que tem algo, o justo nunca mendigou o pão, tem promessa. Então, ok, precisamos de dinheiro, certo? Não tem nada contra, o dinheiro está aqui. A sabedoria também. Agora presta atenção, sabedoria, né? Dinheiro e sabedoria igual sombra, traz refrigério. Mas a excelência da sabedoria, mas um novo nível, um novo degrau que ela vai te colocar. Um lugar onde você vai evitar tantas dores. Há um lugar onde você vai evitar tanto sofrimento. Há um lugar quando você vai ter a sua vida pautada naquilo que o Senhor fala, nos princípios da palavra. Ah, queridos, você vai brilhar. Brilhar, porque a palavra do meu Deus diz que Ele tira do monturo. Sabe o que é monturo? Pessoas que estão no lixo, pessoas que estão numa situação extrema, Ele tira. Quem que Ele vai tirar? O aflito. Aquele que sabe que ele está no lixo, mas ele não é lixo. Aquele que sabe que ele está no lixo, se alimentando de lixo, mas quando ele chega e coloca a cabeça no travesseiro, ele diz: eu preciso mudar, eu preciso ter uma vida diferente, eu não posso continuar sendo desse jeito. Ele tira e Ele vai fazer assentar com príncipes. Amém, queridos? Ela traz vida. Conhece alguém? Você conhece alguém que você pode olhar de repente uma celebridade? Eu sei que a gente já é mais velho, já estamos vacinados, mas quando a gente é mais jovem, né? A gente acompanha aqueles rostos lindos, aqueles corpos bonitos, as imagens, as fotos, os lugares. Meu Deus! Sabe, quando a gente é muito jovem, às vezes você fica questionando: Senhor, eu te busco, Senhor, eu estou lá na igreja, Senhor, e a minha vida está tão difícil. Olha aí, Senhor. O salmista também fazia isso, também olhava aquela vida que a maioria vai invejar, que tem o mundo aos seus pés. Sabe, queridos, mas a palavra, e de repente vem à tona. De repente vem à tona as verdades. Como que adquiria dinheiro? Como, o que sustentava, o que estava por trás para manter aquele brilho todo lá. Essa parte, quando se descobre, é caótica. Muitos chegam ao suicídio, muitos desistem de viver, casamentos são destruídos, acontecem tantas coisas terríveis. Mas a palavra de Deus, Ele também vai contar para nós uma história de um homem que era o cara. Você pensa em um homem incrível. Você pensa naquela pessoa assim que a palavra fala. O texto está em 2 de Reis 5, do 1 a 14. Vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã. Presta atenção, ele era comandante, ok? A palavra vai dizer, era um homem importante para o seu senhor. Ele era bastante respeitado. Significava que não só o seu senhor olhava para ele com admiração, mas todo o exército, aonde ele ia, ele era muito respeitado. Cadê? Mas, os mais da Bíblia, quando vem os mais, chega gela meu coração. Eu fico, sabe? Mas, aquele homem brilhante, aquele homem incrível, aquele homem fora de sério, aquele homem maravilhoso, ele era um guerreiro valente, mas sofria de lepra. Ele sofria de lepra, queridos. As tropas de Arã havia atacado. E numa outra palavra, aqui mesmo vai dizer, mas por meio dele o Senhor. Eu nunca li essa palavra, nunca prestei atenção. Quando a gente lê Naamã, a gente só vai, Naamã tem lepra, tem a menina da casa que vai falar. E eu nunca tinha lido. Eu fui procurar em várias versões para ver se eu estava lendo certo. Porque quando a vista da gente, né, precisa de óculos, você pode ler, atrapalha. Não, espera lá, como é que é? É o Senhor que estava com Naamã. É o Senhor que deu vitória para destruir o seu próprio povo. Isso é assunto para outra, isso é história para outro momento. Mas só para a gente pensar, o que o povo fez que chegou a esse ponto? Ele era um guerreiro, ele era valente, ele tinha tudo, mas ele tinha lepra. A vida íntima não tinha glamour.
A vida íntima desse homem, você imagina aquele homem respeitado. Sabe o que eu acho lindo? As fardas, né, dos exércitos de antigamente. Gente, só de olhar uma farda daquela cheia de medalha, as cores, aquilo era para chamar a atenção mesmo, era para intimidar o inimigo, era para as pessoas comuns olharem e ficarem assim, assustadas. Aquele homem que tinha tudo isso, mas com a sua vida íntima, quando ele tirava a medalha, tirava a roupa, quando ele ficava com insônia sentado na beira da cama, a palavra não fala, mas pense bem, qual era o futuro que esperava aquele homem? Qual era o destino? Você imagine, quem não teve, se você já vive numa situação difícil e continuar difícil, ok, você pode falar assim, ai Senhor, toda a vida está difícil, mas você não experimentou o melhor, então tu aguenta o difícil e vai caminhando. Agora aqui está falando de alguém respeitado, admirado, um homem corajoso, estrategista, conquistador. E agora esse homem sabia qual seria o fim. E qual seria o fim? E o fim, ele ia ser afastado de todos, porque naquele tempo não tinha cura para a lepra. Não tinha medicamento que desse jeito. Ele ia acabar os seus dias no leprosário. Pior que isso, ele ia ver parte por parte do seu corpo desprendendo, se soltando. Você acha que esse homem conseguia dormir? Você já imaginou esse homem chegar, olhar para sua esposa, olhar para tudo que ele possuía? A Bíblia não fala, eu não me lembro, mas de repente para filhos que ele tinha, e saber que ele não iria ver, o futuro para ele tinha acabado, o futuro para ele não existia. Muitos estão assim hoje. Vive num fracasso total, recorre às drogas para entorpecer a alma. A vida está um caos, corre, busca jeito de entorpecer, para não sentir, para não pensar. Precisamos dizer ao mundo, queridos, a igreja precisa dizer ao mundo, que existe algo superior. Tudo bem, o dinheiro é importante, como o importante é a sabedoria, mas nós precisamos dizer, que tem algo que nós experimentamos. Nós precisamos dizer que a excelência da sabedoria é que ela vai dar vida. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Ela vai dar vida, ela é capaz de dar vida àquele que o possui. Ela também é sombra, agora preste atenção. E agora o Senhor nos leva para o Salmo 91. Abra os teus ouvidos de ouvir. Essa palavra só é para a gente se posicionar cada vez mais naquilo que somos, naquilo que o Senhor confiou, naquilo que está em nossas mãos, naquilo que está em linha com o Espírito de Deus. Quer dizer, se o Senhor acreditou em você sendo Deus, mas muitas das vezes eu não acredito. Muitas das vezes eu fico tremendo de medo, muitas das vezes eu fico angustiada, muitas das vezes eu fico, Deus, o que eu vou falar, o que vão pensar, Deus, sabe, a gente vai se aprisionando, vai se limitando, vai chegando em um lugar que fica tão difícil. O Espírito do Senhor conta com a igreja do Deus vivo, a igreja que vai levar a vida. Sabe que mês nós estamos? Setembro Amarelo. Sabe o que se trabalha? A saúde mental em Setembro Amarelo. Saúde mental, por quê? Por causa de milhares de pessoas que se suicidam. E a igreja é a boca do Senhor. A igreja é a UTI do céu. A igreja é o lugar que a pessoa vai entrar e você vai dizer para ela, existe uma sombra que vai mudar a tua história. Aquele que habita. Eu vou achar aqui, nós vamos ler. Pode colocar o Salmo 91? A gente vai estar lendo alguns pedacinhos, o tempo está correndo. A gente já está caminhando para o nosso final. Fica de pé. Fica de pé. Vamos ler junto já em pé. Coloca a mão no seu coração. O que falamos nesta manhã de sabedoria. Falamos de um lugar de descanso que todo ser humano precisa. Falamos de um lugar que é importante. Tudo que é vivo tem que ter repouso. E o dinheiro também dá uma sombra. Contudo é limitada. Contudo não vai salvar casamento. Contudo não vai curar uma doença incurável na beira da morte. Contudo não vai trazer esperança para o coração de uma mãe que passa a madrugada chorando por um filho. Não vai acabar com a dor do mundo. Então vamos ler em voz alta, queridos, todos nós esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente
descansará. Coloca o verso 2 também. Presta atenção no que nós acabamos de ler. Tem uma sombra do Onipotente. Tem um lugar que você pode se achegar. Tem um lugar que você precisa reconhecer. E você precisa falar para o Senhor: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Tem um lugar que você precisa fazer uma entrega total e completa. Tem uma sombra que muda a história, que transforma, que liberta, que quebra cadeias. Tem uma sombra que alcança o lugar que a medicina não pode alcançar, que o psicólogo não pode alcançar, que o psiquiatra não vai alcançar. E cantará balabás. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai colocar algo, a sabedoria da vida. E Jesus vai dizer: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir uma fonte de água viva. E essa fonte te jorra para a eternidade. Aleluia, aplauda ao Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Que o Espírito do Deus vivo, que essa palavra que é poderosa, porque Isaías está escrito: murcha-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Oh, glórias. Deus é fiel. Deus é fiel. Estende as tuas mãos. Tem um Deus de vida. Tem um Deus que muda a história, que quebra cativeiro. Tem um Deus que está formando um reino nessa terra. E Ele está dizendo que tem vida, e é vida com abundância. É para você ter uma família saudável, curada, liberta, amorosa. É para você ser celeiro de bênção nessa terra. É para você ter para distribuir para aquele que não tem. Aleluia.